dia, irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar o vosso assento. Aí, está melhor, agora eu posso ver os irmãos. O Senhor é bom, amém? E a sua benignidade dura para sempre. É bom estar na casa do Senhor, que aqui recebemos palavras de vida eterna. Quero compartilhar convosco no livro de Gênesis, capítulo 36 e o versículo 24. Gênesis 36 e o versículo 24. Aleluia. Diz assim: estes são os filhos de Zibeão, Aias e Anás. Este é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Leio aí porque eu estou com a Bíblia em espanhol. Quero falar sobre Aná. Você vai ver que este capítulo é genealogia. Está falando de genealogia. Esse é filho daquele, aquele é filho do outro, e o outro é filho do outro, e o outro é filho do outro, e vai a genealogia. É muito importante. Os judeus, eles têm muito presente a genealogia. Nós, na verdade, que sabemos hasta nossos avós, e depois já não sabemos mais nada para trás. Não sei se alguém aí sabe os seus bisavós. É o nome dos seus avós paternos, seus avós maternos, e depois os bisavós, como que nós perdemos a conexão. E é muito importante, irmãos, saber de genealogia. Esta genealogia do capítulo 36 é a genealogia de quem? De Esaú. E quem foi Esaú? Um homem profano com as coisas sagradas, um homem frio com as coisas de Deus, que ele não deu muita importância ao privilégio que ele tinha de ter sido primogênito. Por isso que a Bíblia diz que Deus, já antes que eles nasceram, Deus escolheu a Jacó, diz: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Antes, quando eu lia isso, me parecia injusto. Eu disse, mas parece injusto, porque se Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, então tá bom, Esaú fez o que tinha que ser feito, porque ele foi aborrecido. Mas, na verdade, quando a Bíblia está dizendo que a decisão de Deus, o que Deus fez, está falando que Deus tomou essa decisão porque ele sabe o nosso amanhã. E como ele já sabia que Esaú era frio, era profano, não se importava com as coisas espirituais, porque a pessoa que não se foca no futuro ou no propósito de Deus, ela quer viver o momento. E esse era Esaú, porque ele não se focava nas bênçãos de Abraão. Quer dizer, se meu avô Abraão tem bênção, né? O meu pai Jacó, então o meu irmão Jacó, nós estamos numa linhagem. Então, meu pai Abraão, meu pai Isaac, né? Porque nem dizia um avô, era pai. Você vai ver que na Bíblia não tem avô, é pai. Esse é filho daquele, esse é filho daquele. E então ele não se importou com a grandiosidade da promessa feita a Abraão, que caía sobre ele. E ele foi frio, ele tocou a sua primogenitura pelo prato de lentilhas, que muitas vezes até falamos mal de Jacó, que ele foi um aproveitador, que ele foi um suplantador, que ele roubou, mas não roubou, ele comprou. Se o irmão vendeu barato, o problema é do irmão. Né? O irmão vendeu, se vende-me a tua primogenitura. Ele disse, eu te vendo, me dá esse prato de comida, eu quero viver o momento. Agora, irmãos, que legado deixa esse Esaú para a sua descendência? Por isso que nós temos que saber as nossas escolhas hoje, porque deixamos um legado para a nossa descendência, deixamos uma plataforma. E é tão importante quando a gente pode dizer, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Isso é muito forte. A Bíblia fala muito
Deus, quando se dirigia, eu sou o Deus do Abraão, o Deus de Isaac, estava dizendo dos antepassados que havia já uma conexão, que havia já um compromisso deles, e aí começava para as futuras gerações, quer dizer, já um legado, uma plataforma. Eu me lembro que meu irmão mais novo, ele foi caminhoneiro toda a sua vida, não servia ao Senhor, e ele designou uma oportunidade, numa montanha, né? Um caminho muito sinuoso e bem montanhoso. Era muito horrível ali. E ele disse que faltou freio. E ele disse que o caminhão começou a se desgovernar. E ele disse que segurou no volante e gritou pelo Deus da minha mãe. Oh, Deus da minha mãe, me salva! E ele disse que não sabe como, irmão. Que estava para se destruir ali. Ele não sabe como pôde. Ele disse que foi governando e foi, tomou a direção e pôde chegar são e salvo no final. A importância de pai e mãe deixar já esse legado no mundo espiritual, conexão com Deus, promessas de Deus. Mas esse menino, Aná, filho de Zibeão, não tinha esse legado, porque papai fez tudo errado. Papai amou as coisas do momento e foi frio com as promessas. Porque, irmãos, a pessoa que não se foca na promessa, no que Deus tem, ela não luta. Ela desanima, ela fica olhando, esse me disse isso, aquele fez assim, e por qualquer coisa se justifica de não seguir o caminho. Porque nós precisamos sempre nos focar no que Deus tem para nós, e especialmente a salvação da nossa alma. Agora, esse Aná, ele recebe uma incumbência, uma missão de cuidar de jumentos. Não é uma missão fácil, não é uma missão agradável, não é uma missão desejada pelas pessoas. Na verdade, quem fazia isso eram os servos, de cuidar de animais. Mas aí o pai manda esse menino cuidar dos seus jumentos. Sabe que muitas vezes nós não entendemos que Deus tem coisas para nós, mas nós queremos já. E não entendemos que para alcançar lá no grande que Deus tem para mim, é preciso eu começar com pequeno. Tem pessoas que não, isso aí já não é para mim, eu estou chamado para coisas grandes. Não, arrumar, limpar a igreja, não, pastor. Há uma unção sobre mim para outra coisa. Estou chamado para... Nas coisas pequenas é que podem abrir porta para o grandioso que Deus tem conosco. Se entendêssemos que cada missão, sem medir ela pelo que ela é, senão é pensar, eu faço porque eu faço para Deus, porque a Bíblia diz, tudo o que fazeis, façam como para o Senhor e não para os homens. Então, se eu coloco uma água aqui, eu faço como para o Senhor. E a Bíblia diz, se eu der um copo de água fria a um dos mais pequenos, não perco a recompensa. Nós precisamos nos conscientizar que tudo que eu faço é para o Senhor, independente de para quem eu estou fazendo. Por isso que se nós conscientizarmos assim, as nossas tarefas serão mais leves e será até prazenteiras, será agradável, né? Por exemplo, vai limpar a casa e o marido deixou lá o sapato por lá e as meias jogadas. Aí a gente dá uma xingada, né? Mas se fosse o sapato de Jesus e as meias de Jesus, você até ia cheirar a meia, não ia? Ai, que cheirinho gostoso de Jesus. Se bem que eu creio que Jesus não ia fazer isso, porque eu creio que Jesus era ordenado. Mas a Bíblia diz, tudo que fazei, faça como para o Senhor. E a Bíblia diz que as nossas coisas devem ser feitas sem murmuração, sem reclamação. Nós perdemos muitas bênçãos por não entender isso. Que nós, como Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Filho de Deus. Agora escuta, a Bíblia diz que Jesus, ele tomou forma de homem
E não só de homem, ele tomou forma de servo. Escuta bem, irmão, isso aqui é muito profundo que eu quero dizer hoje. Olha bem. Jesus tomou forma de servo, não simplesmente se encarnou em um homem, mas tomou forma de servo. Você veja aqui Adão já nasceu grande, né? Ele não teve o processo de se sujeitar a um pai, a uma mãe, de ir passando etapas. Por isso que é preciso nós concluir etapas, não saltar etapas. Nós temos que concluir, passar, são processos. Processos que me habilitam para eu ir para outro nível. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia ainda diz que devemos crescer até chegar na estatura de varão perfeito, que foi Cristo. Há uma medida para chegar. Está falando de nível espiritual. Crescer até chegar na medida. E qual é a medida exata para ser como Cristo? É tomar posição de servo. Porque a Bíblia diz que ele se tornou não só homem, mas também servo. E é difícil, né? É difícil. Mas é um exercício do dia a dia, nas pequenas coisas. Eu exercito, eu me sujeito, eu me rendo à minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Adão não teve esse processo, portanto, ele não soube manejar. Quando Deus disse, dessa árvore vocês não comerão. Havia tantas frutas para ele comer. E, no entanto, ele se perdeu naquela ali que não podia comer. Agora, Jesus, que passou todos os processos, desde o ventre de Maria, até 30 anos, ele foi posto em sujeição. Ele teve que obedecer na casa, o papai e a mamãe. E ele, quando está à frente, o deserto, quando ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, não havia nada, não havia nenhuma árvorezinha com frutas. Mas quando Satanás provocou ele disse, não só de pão viverá o homem. Então, às vezes queremos justificar, eu não aguentei a tentação porque não tinha nada, não. Adão tinha tudo e não resistiu. Jesus não tinha nada e pôde resistir. Isso é compromisso, irmãos. Isso é sujeitar, dobrar a nossa vontade. Pôr a nossa vontade na cruz. Por isso que a Bíblia fala do domínio próprio. É isso que nós precisamos fazer. Então agora você analisa comigo. Por isso, eu creio muitas pessoas que têm um chamado, que têm a unção, que Deus chamou para algo grande, mas que ele ainda não entendeu dos processos. Como Davi foi ungido, recebeu a unção, mas ele disse, não, agora aqui todo mundo me respeite, hein? Tenho a unção de rei. Ele voltou de novo a cuidar da ovelhinha. A unção já estava, o pacto com Deus já estava, mas ainda não era o tempo. Ele voltou a cuidar ovelhas. Ele voltou a se sujeitar ao papai. E, na verdade, Davi era um filho bastardo. Né? Era o pecado de Jessé manifesto. Porque diz a história que quando o homem tinha relação extramatrimonial, e se a mulher ficava grávida, a mulher que ele teve aventura, se era menina, ficava com a mãe, se era menino, ia com o pai. Então, Davi, você vai lá para o teu pai que te sustenta. Então, aquele pai tinha esse menino meio escondido, mandou cuidar de ovelhas. Quando o Samuel chega, dos teus filhos, há um que Deus escolheu para rei, tá? Aqui estão eles. Não trouxe o outro. O outro era a sua mancha, o outro era a sua nódoa. Deixa para lá, escondidinho. Aqui estão meus filhos. E Samuel disse, não é desses. Um desses é. Deus está dizendo que não é nenhum. Não tem mais nenhum. Tem umzinho. Mandou buscar. A unção vem sobre ele.
ele volta a cuidar de ovelhas, esperando o tempo. Tem gente que não sabe. O momento da promessa até o momento da concretização, há processo. E tem gente que salta isso. E depois não suporta. Você tem que aprender a se sujeitar. Davi foi obediente. Vai cuidar de ovelha. Depois dizer, não papai, já isso não me corresponde mais. Deus já me chamou para coisas grandes. Continuou. Deus tem o controle, irmão. Quando nós entregamos a nossa vontade para Ele, Deus toma o controle de tudo. Agora daqui o pai chama, filho, vai levar uns queijos para os teus irmãos lá. Parecia que era mineiro, né? Vai levar queijo para os teus irmãos, vai levar pães, grãos tostados. Ele podia dizer, pai, mas o Senhor vai expor eu lá na guerra. Eu sou um adolescente. Os dardos estão voando lá, as flechas. E o Senhor vai me mandar para lá no meio da guerra para saber se os teus filhinhos amados estão vivos. Ele não reclamou. Porque em cada missão que a gente faz, de repente é por ali que se vai abrir a porta. Sabe quantas pessoas perdem? Porque estão achando que não é por ali. Deus faz caminho na tormenta. E lá vai o Davizinho sem saber, mas na sua obediência, ele se encontra que ele vai passar agora para outro nível. E quando ele chega em Saul, ele vê o gigante, ele chega para Saul para testificar, ele entendeu que ali terminou o tempo do pastoreio dele. Ele disse, Saul, o teu servo era pastor de ovelhas. Que ele está entendendo que Deus agora dali, ele vai para a casa do Saul para orar, para tocar a harpa para Saul. Aleluia! Se o teu servo era pastor de ovelhas, e o teu servo foi fiel, o teu servo matou urso, o teu servo matou leão. Deus tem coisas grandes para mim, mas por enquanto eu estou só com uma fundinha. Por enquanto, isso aqui eu exercitei. O pouco que me entregaram, eu sou esperto. Por isso que o pouco que te entregam, que te assignam, seja excelente, faça da melhor maneira. Porque com isso aí, parece pequena essa fundinha, parece que é insignificante, mas é com isso, se tu és fiel, é com isso que tu vais derrubar gigante. Derrubou o gigante. Logo, ele sai do anonimato, já não é mais pastor, já é pajem de arma de Saul. Logo vai tocar a harpa para Saul. Mas Deus guia quando somos obedientes. O que Deus disse para Saul, por meio do profeta Samuel? Em 1 de Samuel, capítulo, não sei se é o 15 ou 16, deixa eu ver aqui, é 15, né? 23. Que o obedecer é melhor que o sacrificar. Porque Deus não tem prazer na rebelião, na desobediência. E ainda diz que a desobediência é como pecado de feitiçaria. Então, muitas vezes pensamos, mas eu não pratico essas coisas. A Bíblia fala de idolatria e de feitiçaria. Olha aqui, Samuel, porém, disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender do que a gordura de carneiro. Seguinte, 23. Porque a rebelião é como pecado de adivinhação. Noutra tradução diz feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, muitas vezes estamos em rebelião com quem são nossos líderes, nossos pastores, nossos pais, nossos patrões. E estamos com pecado de feitiçaria, pecado de adivinhação. É ídolos, não tenho ídolos, mas a minha atitude está formando um ídolo na rebelião, na desobediência. Isso é muito grave, irmãos. Se nós entendêssemos o tema da autoridade espiritual, que eu dia conversando com a pastora Ana, está dizendo, Deus perdoa, Deus tolera o pecado contra a santidade, mas o pecado contra a autoridade, Ele não tolera. Porque tem o pecado contra a autoridade.
E esse é o princípio de Satanás. O pecado contra a autoridade, se levantar contra o trono de Deus. E o pecado contra a santidade, que foi Davi pecou, pediu perdão e Deus perdoou automaticamente. Então nós temos que entender, e muitas vezes estamos condenando os Davis e perdoando os Saul. Porque ao nosso modo de ver, Saul não pecou tanto quanto Davi. Mas era um rebelde. Isso é grave. Por isso que temos que sujeitar a nossa... Não gosto como o pastor está dizendo, mas vou fazer. Eu me lembro da época que a gente tinha que escolher os uniformes para o ciclo de oração. Meu Deus do céu. Uma queria saia verde, outra queria vermelha, outra queria azul, outra queria preta. E era difícil. Até que a gente decidia por uma. Aí a irmãzinha que deu a ideia de outra cor ficava emburrada. Tinha algumas que nem comprava. Ficava tão bicuda que se retirava do grupo. Olha, irmãos, eu dizia, irmãs, se você queria fazer vermelha, roxa, vai lá, compra um pedaço de pano, faz uma saia para ti e fica até melhor. É só tu que tens. Porque aqui vai ser um uniforme, querida, não fica brava. Então, a nossa vontade nas mínimas coisas nós temos que dobrar, que sujeitar. É um exercício, às vezes parece até uma coisa insignificante, uma coisa tola, mas muitas vezes nós somos escravos da nossa vontade. Eu li um livro quando era solteira, Deus chamou um homem e disse, eu quero fazer um trato, uma aliança contigo. Vamos fazer um pacto. E Deus disse, eu quero que tu faças tudo o que eu te mandar. E eu vou te usar grandemente. Aí ele disse, Senhor, deixa eu pensar tudo. Espera aí, Senhor. E ele disse, bom, não me queda outra. A melhor coisa é fazer tudo que o Senhor mandar. Tá bem, Senhor. Aceito o desafio. Tá bom. Ele dormiu. No outro dia, quando ele se levantou, isso faz muitos anos. Eu era solteira quando li esse livro e... Eu acho que era da Inglaterra. Era a moda de usar chapéu. O homem que não usava chapéu era um Zé Ninguém. E ele tinha o seu chapéu para combinar com o seu terno. Os homens andavam de terno mesmo que não fosse nada, mas andavam de terninho. E ele disse que botou o seu terno e foi pegando assim o chapéu que estava já perto da porta, pendurado. Escolheu a cor. Quando ele botou, Deus disse, não quero que ponha chapéu. Eu disse, Senhor, que tem que ver isso? O que tem que ver isso com a santidade? E Deus disse, mas é que eu não quero que ponha chapéu. Mas, Senhor, não quero que ponha chapéu. Mas, Senhor, aí veio à tona. Mas o que vão dizer os outros? Aí o Senhor disse, é justamente isso. Eu quero que tu seja livre do critério dos outros. Eu quero que tu seja livre de moda, de tudo que fica aí. Que eu faço não é porque, eu nem gosto, mas faço porque está na moda. Ponho porque está na moda. Ele disse, eu quero que tu seja livre. Me obedeça. E ele disse que foi, lutou, mas Deus não abriu mão. E ele foi sem chapéu, disse que riam. Ele entrou no bonde, disse que cochichava, apontavam para ele. Ele ficou conhecido como o homem sem chapéu. Depois, passado um tempo, já ninguém mais, já estava sumido. E ninguém mais já olhava, já tinha se acostumado com ele. Aí um dia ele disse que vai saindo. E o Senhor disse, e aí, quer botar o chapéu hoje? Por isso que às vezes, irmão, não é que seja pecado. Às vezes Deus quer dobrar a nossa vontade. Eu entendo que tem pessoas que particularmente Deus pede, não faça isso. Mas é que Deus quer apertar um pouquinho a rosca. Para que a gente se sujeite. E depois diz, faz, quer fazer, faz. Porque não tem nada a ver com a santidade. Da minha santificação, ou a minha... Tem que ver com obediência, de eu obedecer a Deus e não entendo, mas obedeço. Aí Deus disse, quer botar o chapéu? Aí ele já estava tão livre, não me interessa mais. Ele estava livre daquilo. Então nós temos que ser livres. E a obediência ao Senhor em tudo nos faz livre do critério das pessoas. Porque eu dependo do critério de Deus. Então, voltando a Jesus. Jesus, com 12 anos, foi levado no templo. Diz a história que havia um cerimonial aos 12 anos, que fazia uma transferência. O menino deixava de ser filho da mamãe para ser filho do papai. Ali começava outra etapa para ele, que o pai começava a ensinar tudo sobre o que é ser um homem.
as responsabilidades de um homem. E quando voltaram, Maria achou bom, agora ele é filho do José, e Maria foi conversando com as amigas, com os parentes, e José não se deu conta, disse, bom, ele está com a mamãe, mas daqui a pouco, mais na frente, não está comigo, não está contigo, procurar, não, voltamos ao tempo. Que aqui tem uma lição muito linda, né? De resolver as coisas, não é tu, que às vezes nós culpamos, buscamos o culpado, não. Eles se juntaram e foram buscar a solução. José e Maria unidos voltaram ao templo. O compromisso da família está no casal, de resolver as coisas juntos. E voltaram ao templo, quando chega ali está Jesus. O que ele está fazendo? Ele está brincando de bolinha? Não, certamente ele brincava com os amigos, mas ali ele estava pregando. Ele conhecia a palavra. E eles estavam assombrados, perplexos, pelo que o Senhor falava, com 12 anos. Agora veja, ele era filho de Deus, ele veio com uma missão. Maria e José vieram buscar ele. Ele disse, nos negócios do meu pai convém estar. Mas depois se dobrou, se sujeitou. E a Bíblia diz que ele se sujeitou e voltou com eles. Foi a Nazaré e esteve lá até o dia da sua aparição com 30 anos. Dos 12 até os 30, 18 anos. Se a gente analisa, parece 18 anos perdidos. Podia estar pregando. Não estava lá lixando mesinha na carpintaria de José. Não podia estar curando os enfermos. Você já pensou quantas pessoas ele ia atrair com 12 anos fazendo as campanhas, os milagres? Se ele, adulto, já atraía multidões com os feitos, imagina se fosse um adolescente. Mas ele tinha que aprender sujeição, porque a sujeição, a obediência é muito maior do que tudo que tu possas fazer. E ele teve que passar o processo, continuar lixando mesinha, vernizando móveis, trabalhando. Tem muitas pessoas que têm a unção, têm o chamado, mas ainda não é o tempo da aparição, ainda tem que lixar a mesinha. Ainda tem que levar queijinho para os irmãos e não estão querendo. Já estão querendo ser o rei. Já estão querendo fazer as suas campanhas. Sabe quantos ministérios que morrem porque estão antes do tempo? Sabe quantas pessoas que saem e não querem se sujeitar porque Deus me chamou e começam a sair? Deus opera porque a palavra não volta vazia. Mas chega um determinado tempo como que sucumbe, como que morre, como que desaparece porque não permanece, porque faltou o processo. Agora, quando Jesus, aos 30 anos, ele aparece, ele passou todos os processos de obediência, de sujeição. Porque ele disse, nos negócios do meu pai convém estar. Vê que ele queria, mas ele dobrou, sujeitou a sua vontade. E foi com os pais. Por isso que a Bíblia diz que ele, quando ele morre, diz que ele tomou forma de servo e desceu às partes mais baixas. Porque só pode descer às partes mais baixas, nas profundezas do inferno, quem tem forma de servo. Senão, muitas vezes, ele diz que ele tomou as chaves. E ele disse, tenho todo o poder. Não só no céu, não só na terra, senão no inferno. Jesus tem o poder. Jesus tem o controle. Então, muitas vezes, nós temos autoridade na terra e no céu. Mas no inferno, porque não passou aquele processo. Aí fica inconcluso, fica pela metade. Por isso, queridos, eu não sei o que você está vivendo hoje, não sei qual o processo que Deus te está levando, mas aprenda a sujeitar, aprenda a dobrar, a dominar a tua vontade, deixar que prevaleça o que Deus quer contigo. Por isso que Deus coloca os pais, coloca na família o marido e a mulher, a sujeição, o patrão, os pastores. A Bíblia fala sobre a sujeição. É importante, é forte isso. Aleluia, glória a Jesus. Agora, ele está cuidando de animais, que talvez não era para isso que ele nasceu, mas ele se sujeitou ao que o papai mandou fazer. Você lê esse capítulo, ninguém brilha aqui. E esse é fulano daquele, aquele é fulano, e acabou. Mas, de repente, esse texto, há algo, um valor agregado,
há algo a ser dito sobre Aná. Que ele não foi como os outros, bom. Que papai não me deixou uma plataforma para mim. Esaú não me deixou nada. Mas eu posso começar do zero. É muito importante que papai e mamãe me deixem. Mas se não deixar, eu vou começar do zero. Eu assumo meu compromisso com Deus. Eu quero romper com a maldição. Eu quero romper com a frieza espiritual. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou fazer algo. E Ele então abre um precedente na sua família. E Ele marca uma diferença dos outros. Aleluia. Eu não sei o que te toca fazer hoje, mas eu te asseguro que se você é obediente, isso não está fora do plano de Deus. Está dentro do propósito. Aleluia. E aonde Ele vai cuidar do jumento? Não só é ruim a tarefa, não só é humilhante a tarefa, senão que manda para um lugar ruim, deserto. Há momentos na nossa vida que parece que tudo está em contra da gente. Mas o deserto está falando do tempo de solidão, tempo de esquecimento, que te esquece, que não se lembram de ti, que tu estás precisando, tu estás no pior da tua vida e ninguém liga, e ninguém vem te visitar, e ninguém te registra. Deserto, é preciso passar pelo deserto. Agora eu quero te dizer uma coisa. Você precisa saber, se você está num deserto, sempre você tem que autoquestionar-se. Esse deserto é escolha minha? Ou esse deserto é propósito de Deus? Porque às vezes os desertos são escolhas nossas. São caminhos que eu escolho e tem as suas consequências. Então, eu tenho que também analisar isso. Se eu estou num deserto porque eu fujo da realidade, ou se eu estou no deserto porque Deus quer fazer algo comigo. Nós vamos ver um Elias, profeta de fogo, um profeta enérgico, um profeta tremendo, valente, mata 850 profetas falsos. E a Bíblia diz que ele depois vai orar, anuncia que vem chuva, e ele corre diante do carro do rei Acabe. Quero dizer, irmãos, às vezes a gente faz coisa que Deus não mandou fazer, não. Até ali no Monte Carmelo tudo bem, mas depois correr na frente do carro de Acabe já era se proseando. E ele gastou a sua energia ali. Às vezes a gente está gastando energia, força, aonde não é para gastar. Por isso que a gente tem que entender, irmãos, eu quero que entenda uma coisa. Nós temos que entender dentro da congregação, você que é líder, pastores, entender uma coisa. Tenha aqueles que são consumidores. Os consumidores. E tem os provedores. Quem é o crente consumidor? É aquele que acha que porque dá o dízimo e a oferta, ele acha que é um produto que ele vem buscar na igreja. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não gosto desses hinos, eu não gosto dessa mensagem, eu não gosto daquele irmãozinho. Ah, não, se é o fulano que prega, eu não vou. Ele é um consumidor. Porque ele acha que está comprando com seus dízimos e oferta, com a sua presença. O provedor não, ele traz, ele tem. Ele não vem pedir, ele vem oferecer ao Senhor. Aleluia, ele tem para dar. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. E deserto, Elias, então, quando recebe a mensagem de Jezabel que ia matar ele, o que ele fez? Fugiu. Fugiu para onde? Caminho do deserto. Deus mandou ele para lá? Não. E por isso que lá ele ficou tão desanimado, tão frustrado, tão triste, tão decepcionado. Quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Porque deserto que Deus manda, Ele nos sustenta. E a gente enfrenta a fúria do inimigo. Mas deserto que eu busco, vem a decepção, a frustração.
E aí vem a vontade de morrer. Quero morrer, quero morrer. Mas Deus é tão bom que ainda nos socorre nos desertos que eu me meto por minha conta. Deus mandou o anjo com pão e água por 2 vezes. Ele estava tão cansado, tão desanimado. Comeu a primeira vez e voltou a dormir. O Senhor manda outra vez, a misericórdia do Senhor. E aí, a segunda vez, ele come e bebe. E o anjo diz, um longo caminho te espera. Quer dizer, você pensando que vai morrer, ainda tem um longo caminho. Aleluia! Glória a Jesus! E o Senhor como que dizendo, você nem vai morrer, você vai ser arrebatado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quem outra pessoa foi para o deserto por sua conta? Agar. Agar, a serva egípcia. Ela está servindo. A Sara não tem filhos, está apressada com a promessa de Deus. Deus não cumpre, eu vou ajudar Deus. Perigo, né, de querer dar uma mão para Deus. Ô Abraão, deita aí com a minha serva, porque era costume, era cultura, que se uma mulher não podia dar filhos, o marido podia ter outra mulher simplesmente para ter filhos. Ainda bem que hoje não é assim, né? Então, Agar fica grávida. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo, eu quero que você escute. Agar fica grávida. Quando ela fica grávida, o que acontece com ela? Ela esquece que é serva. E diz que ela começa a olhar com desprezo a sua senhora. Eu tenho, ela não. Eu posso, ela não. Você nunca pode esquecer que você é servo. Porque se você esquece que é servo, o dia que Deus te abençoa, você já começa a olhar os teus líderes, os teus pastores, o teu pai, o teu patrão. Você olha com ar de superioridade. Eu posso, eu sei mais, eu tenho mais. Eu sou mais crente, eu oro mais, eu faço mais. Nós não podemos perder da nossa mente, do nosso coração, a posição de servos. Se eu tenho, não é meu. Porque se Agar entendesse que o que estava sendo gerado nela não era dela, era de Abraão, não teria todos aqueles problemas e até hoje. Né? Viria o Isaac e eles seriam amados, unidos e não estaria o problema de hoje. Por isso hoje vemos tantas pessoas que são servos, mas quando Deus abençoa, quando concebe algo no mundo espiritual, se acham. E aí estão entre o meio dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos, as birraças, as brigas. Eu tenho mais, eu faço mais. Quando somos todos filhos de um mesmo Pai, o nosso Deus. Então nunca esqueça que você é servo. Aí a Sara começa a afligir. Que a Bíblia diz que a Sara chamava o Abraão de Senhor, mas ela também era bastante dificilzinha. Você lê, você dá para entender que tinha caráter forte. Diz que a Sara começa a afligir a Agar. E Agar foge. Agar vai para o deserto. Como será que afligia essa Sara, não? Agar, já limpasse aqui? Sim, senhora. Não, pode limpar de novo. Esfrega bem, esfrega bem. Não tinha direitos humanos. Servo era servo, escravo era escravo de verdade. Não tinha direito a dizer, estou cansado, estou com sono, tenho fome, tenho frio, estou doente. Não podia. Não tinha voz nem voto o escravo. Ela afligia. Estás na minha mão, eu faço o que quero contigo. E a outra fugiu. Irmãos, quando eu li a primeira vez isso, eu era adolescente, eu li isso. Eu disse, Deus, mas não é certo isso. Porque o anjo vai ao encontro da Agar, diz, Agar, chama ela pelo nome, identidade, que as mulheres não eram chamadas pelo nome. É a filha de, a mulher de. Tu vê a mulher de Manoá, não aparece o nome. Quando aparece nome é porque, muita graça de Deus. E Deus, o anjo chama ela, Agar.
a identidade. Mas Deus faz ela lembrar o seu posicionamento. Serva de Sara. Não esquece. Agar, serva de Sara. Que fazes aqui? E ela disse, eu fujo da presença de Sara. Ela me está maltratando muito. Ela está judiando muito de mim. O que diz o anjo? Volta e põe-te submissa a ela. Mas olha o estado que eu estou. Tu não vês não como ela me maltrata? Volta e põe-te submissa. Porque senão neste deserto morre tu e morre o bebê. E ela volta. E ela se põe submissa? Não. Foi uma coisa forçada, porque a submissão é desde dentro, irmãos. A submissão não tem que ver que eu faço. A pastora mandou arrumar, eu arrumo. Mas no meu coração, por que não fez ela? Por que não... Já murmurei. Pastor... Então, isso, quer dizer, eu fiz, mas não estou em sujeição. Estou em rebeldia igual. Então, não é o fazer. É dentro do meu coração dobrar a minha vontade. Então, eu não murmuro, eu não reclamo, eu faço e digo, Senhor, eu faço como para ti. Não era o que eu queria fazer, mas eu acho que está dentro do propósito e eu vou fazer. Parece que é pequeno isso para o que tu esteja comigo, mas eu vou fazer em obediência. E ela volta, mas ela não se sujeita dentro de si. Porque quando nasce o menino, depois quando nasce Isaac, o menino... Ismael já estava inflamado pelo sentimento da mãe. Ele mamou isso desde o ventre. A rebeldia. E quando foi destetado, desmamado, Isaac se fazia uma festa. O que aconteceu? Ismael começa a rir. Não sei se já era muito grande. Não sei, o marmanjo tomando teta até agora. Não tem vergonha? Não sei. Diz que ele zombava do filho da Sara. E a Sara saltou a lioa. Saltou o instinto de proteção e disse para o marido, bota essa escrava fora com seu filho, não quero ela mais aqui, pode ir embora ela. Por que, irmão, passou tudo isso? Porque Agar nunca entendeu, voltou, mas não se sujeitou. E o filho nasceu e o filho já veio com o mesmo espírito de rebeldia, de não respeitar a autoridade, porque ele estava zombando de algo que estava dentro do desenho de Deus, Isaac. Uau! Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Que o assunto não é só ser crente, vir na igreja e falar em língua, porque não é isso, irmãos. É o fruto do Espírito. Que Jesus vai dizer naquele dia, Jesus disse, muitos dirão naquele dia, teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz milagre, teu nome... Não vos conheço, apartai-vos de mim. Que tem que ver muito com a sujeição, a obediência. É isso que cativa o coração de Deus. A minha postura de servo, de entrega, de submissão. Aleluia. Glória a Jesus. É difícil, mas se pode. Se pode. Um deserto. Ver. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, ele pôde suportar o tempo da aflição, a fome e a solidão, porque ele foi levado pelo Espírito. Então, deserto, irmãos, eu não sei que deserto você está vivendo. Analisa primeiro se foi Deus que te levou, ou se são caminhos teus, ou se são escapismo, fuga, para não suportar tal coisa. Às vezes eu tomo outro caminho, né? E entro num deserto. Tem pessoas que deixam de congregar porque houve um probleminha. Então, lá numa solidão, num deserto, estão morrendo. E não entendem que tem que voltar. Tem que sair desse deserto. Tem que aprender a congregar. A gente tem que aprender, irmãos. A Bíblia diz que não devemos deixar de congregar. Se você analisa hoje, não precisaria congregar. Meu Deus, você bota qualquer lugar, está todo mundo passando o culto online, todo mundo, mensagem o dia inteiro. Você busca, tem pregação que você escuta. Mas por que o Senhor diz para congregar? Porque a congregação é uma família.
E na família é que o meu caráter é forjado. Eu aprendo a perdoar, eu aprendo a tolerar, eu aprendo a esperar, eu aprendo a dar, a ser generoso. Eu aprendo a ceder o meu lugar. É melhor isso para mim, mas você quer? Certo. Então, assim como na casa, na família, a gente aprende, na igreja também nós aprendemos que somos diferentes, mas somos filhos do mesmo Pai, nos chamou e temos que aprender a respeitar. Aleluia. A importância de congregar. Não é qualquer coisa eu fujo. Não. Eu aprendo a encarar essa situação e se não posso resolver, eu espero em Deus para ser resolvido isso. Mas eu não fujo para o deserto. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Agora, deserto também muitas vezes eu estou numa situação difícil. E eu preciso que alguém venha me ver, que alguém venha orar, que alguém pergunte como é que você está e ninguém aparece. Irmãos, eu digo como pastora. Às vezes eu digo para o meu marido, a irmã fulana de tal parece, me disseram que ela está com um probleminha, uma doença, ou qualquer coisa assim, né? Eu digo, nego, vamos lá ver nessa semana? Vamos, sim, veja aí, vamos. Eu disse, tu pode agora de tardinha? Não, agora eu tenho compromisso. Tá bom. Então, aí no outro dia, nego, tu pode hoje? Não, agora eu vou ver. Agora eu te aviso. E ele sai e não volta. E eu vou para outro lugar também fazer visita. Eu vou para outro lugar pregar. E aí, passou a semana. Aí a gente esquece. Passou 2 semanas. Nego, a irmã. Sabe? Às vezes Deus faz com que o pastor se esqueça ou não possa vir, com que a liderança não possa, porque às vezes é um trato de Deus com você. Deus quer te ensinar a depender dEle, ainda que tu tenhas uma congregação, mas muitas vezes é Deus que faz isso. Não aparece ninguém. Onde está o amor da igreja? Onde é que está? Mas às vezes é um trato de Deus. Deus quer que você dependa dEle. Dele. É dizer como o salmista, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Amém? Então não julgue o teu pastor, não julgue a tua amiga, a irmã, que não apareceu na hora quando mais você precisava. Que certamente Deus quer que tu tenhas uma experiência com Ele. Que tu descubra algo mais, que tu conheça mais sobre Ele. Aleluia! Que tu possa ter uma comunhão ainda mais íntima com Ele. Deus faz essas coisas, são desertos. Jesus, quando foi tomar o cálice amargo, ele estava lá no monte da transfiguração, que às vezes tem pessoas que não entendem, que a gente tem uns mais íntimos. Não é que a gente faz acepção de pessoas. Às vezes é acepção de atitudes. Porque a gente não faz acepção de pessoas. Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas, mas tem acepção de atitude. Jesus não tinha 12, tinha mais 70, mais lá, mais 12 aqui, e tinha mais os 3. Daqueles 12, ele tinha 3 que ele chamava, vem para cá comigo, vem para cá. E ele levou para o monte da transfiguração os 3. Ou lá depois no monte Getsemani, levou os 3. Ele disse, fica aqui, que eu vou um pouquinho ali em cima orar. Que há momento que a gente não quer orar perto de ninguém. Porque é tanta angústia que a gente não quer que o outro escute. Vem comigo, mas fica aí. Eu vou mais aqui, eu quero estar mais sozinho. No meu secreto com Deus. Aleluia. E Jesus está lá. E ele disse, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. É tão amargo. Tem pessoas que não entendem que muitas vezes o cálice é para você beber. Não adianta correr lá embaixo e chamar os três, vem para cá, bebe aqui também, bebe aqui, bebe. Tem gente que quer que toda a família beba, que toda a congregação beba, o cálice amargo. Não, há momento que é só você. É você. Deus tem algo contigo e cada um, Deus vai ter a sua maneira de lidar. Irmãos, Deus nos trata como congregação e nos trata como indivíduo. Assim como a mamãe na casa, ela, por exemplo, ela vai fazer a comida, ela faz para todo mundo igual, né? Cozinha para todo mundo.
Mas na hora de servir, ela disse, ô fulano, esse pedacinho aqui é a parte que tu gosta. Ô ciclano, esse aqui está mais gostoso. Ó, esse aqui. Isso faz Deus. É coletivo, é gregário, é congregacional, é Deus do rebanho, é o pastor do rebanho, mas também vai em busca daquela uma ovelha. Também é individual, é pessoal o trato dele. Aleluia! Maravilhoso isso, né? Aleluia! Então, queridos, se tiver que tocar, se te toca a te tomar o cálice amargo, beba sem reclamar. Beba sem fazer escândalo. Beba sem culpar que o teu pastor não veio, que a tua pastora, que teu líder, que não sei quem, não tomou contigo, deixou tu tomar o cálice sozinho. Beba, porque algo Deus tem contigo. Aleluia! E aí, lá no manancial, ele não reclamou, ele não murmurou do pai. Ele não disse, bom, que fica esses asnos aí, esses jumentos empacados, e vou embora, porque tem hora que empaca, não é? Jumento é teimoso, tem hora que empaca, mas ele teve aí cuidando desse jumento. E que ele descobre? Manancial no deserto, se está falando de tesouros escondidos. E que Deus não vai dizer o lugar até que eu me submeta à vontade dEle. E quando estou na vontade dEle e vou me sujeitando, achei o que eu queria. Encontrei o que Deus tinha para mim, porque eu estou dentro da obediência, da sujeição. E ele encontra manancial, caudas. Irmãos, sabe quanto tesouro escondido tem papai para nós? E que nós ainda não achamos, porque estamos, sabe, como o povo de Israel. O povo de Israel, 40 anos, e não resolveu nada. Porque eu posso estar a vida inteira no deserto, no processo, mas se eu não aprendo a lição, não tiro proveito para mim, e, portanto, é ineficaz tudo que eu passo. É improdutivo. Porque se não produz nada em mim, mudança em mim, se não produz, foi inservível, foi em vão aquele processo. É como um aluno, a professora vai ensinando, vai um momento que tem que fazer a prova e tem que fazer sozinho. E você tem que entender uma coisa, assim como é no mundo real, também é no mundo espiritual algumas coisas. Que na hora da prova, o professor vai estar calado. É um silêncio, né? Não sei se alguém se lembra da época da escola, né? É um silêncio, todo mundo faz. O professor quase não fala nada. Na hora da prova, muitas vezes, Jesus está caladinho, nosso mestre. Porque a gente tem que aprender o que já escutou dele ontem, anteontem, tem que colocar em prática. Aleluia! Manancial no deserto. Eu não sei em que deserto você está. Você está tendo a maior oportunidade da tua vida de encontrar tesouro, de encontrar riqueza, de encontrar talentos, de encontrar dons, já seja no sentido espiritual como no físico. Conheço pessoas que em tempo de crises descobriram talentos e que hoje têm as suas empresas, que foram despedidos do trabalho. Conheço muitos que entenderam aquele processo. Não foram como o povo de Israel, reclamando o tempo todo. Porque isso, A gente às vezes diz, se Deus me ama tanto, porque eu estou assim, Tem deserto que nós determinamos o tempo de ficar nele. Há coisas que Deus já estabeleceu um prazo, e não adianta querer mudar, já está estabelecido um prazo, um tempo. Mas tem coisas que se eu aprendo rapidinho, Deus deixa no meu critério. Se eu vou aprendendo rápido, eu acelero os tempos. No deserto, o povo de Israel é para estar 40 dias. Mas por não entender os planos de Deus e os processos,
se transformou em 40 anos. E ainda assim não aprenderam. Toda aquela geração morreu. Só Josué e Caleb entraram. Todo aquele processo se perdeu. Foi em vão, porque o povo não entendeu nunca. Então não venha a ser que isso passa conosco. De não entender, de estar sempre queixando, sempre reclamando, sempre queixando, sempre o outro é o culpado, o outro é o Senhor porque não me vê, o Senhor porque não me escuta, e que o outro não teve, e mudo de igreja, e mudo de casa, e muda de marido, e muda de mulher, e não passa nada. Que Deus nos ajude a entender, porque ainda no meio de um caos como Aná, ele pode sobressair, ele pode marcar a diferença, se pode. Não podemos culpar, porque o meu pai, porque o trabalho que me deu, porque olha o lugar que ele me colocou, tudo em contra. Para nada era favorável. Mas se eu olho para cima, alguém é favorável a mim quando eu estou dentro da obediência. E a partir daí, irmãos, tudo muda. Aleluia. A partir da sujeição e da obediência, os céus se abrem. O caminho se abre. Eu vou achar. Aleluia. Eu quero dizer, eu profetizo nesta manhã. Eu profetizo a um manancial de águas perto de você. E talvez você está olhando o deserto e não está conseguindo ver. Foi o que passou com Agar na sua segunda escapada para o deserto. Quando ela já vai com o menino, que Abraão então vai, sai, porque Sara não quer mais. E ela vai com odre de água, a água se acaba, ela está no deserto. E ela coloca o menino lá e vem para cá para não ver o menino morrer. E chora, estou no deserto, e chora. E chorando ela não vê. O que tem provisão no deserto. Tem riqueza no deserto. Tem bênção no deserto. Aleluia, a Bíblia diz que Deus prepara a mesa no deserto. Deus prepara. Aleluia. E Deus manda o anjo outra vez falar com Agar. O que passa, Agar? Desesperada, chorando. Levanta os teus olhos, olha. Tem água. Ela viu água, ela achou. Às vezes estamos como Maria, lá no sepulcro. Ai, aonde levaram o meu Senhor? E Jesus está ali. Por que tu choras? É porque carregaram ele. Estava falando com Jesus. É porque carregaram ele. Eu quero saber onde ele está. Até que Jesus brada o nome dela. Maria! E esse som foi familiar. E ela disse, Rabone. E eu feito uma tola chorando aqui. E tu estás vivo. Aleluia. Fique de pé, queridos. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te convidar, se você quer vir aqui, passe aqui no altar. Se você reconhece que precisa achar esse manancial, não sei quanto tempo estás no deserto, não sei quem te mandou cuidar de asno, não sei quem te deixou um legado ruim, se foi teu pai, tua mãe, o teu avô, mas nesta manhã o Senhor quer mudar a tua história. Nesta manhã pode mudar a tua história. Já não vai ser mais filho desse, já há algo mais a acrescentar, já há algo mais a colocar sobre a tua vida. Tu já não vais contar história dos outros, tu tens história para contar, porque você faz história ainda no meio do caos. Aleluia, que Deus maravilhoso. Fecha os teus olhos. Pai eterno, Tu és bom. A tua misericórdia dura para sempre. Se estamos de pé, porque Tu nos tens sustentado. Aleluia, Te amamos, Jesus. Nesta manhã, queremos dispor a nossa vida no Teu altar. E a nossa vontade, Senhor, que às vezes é tão forte.
A nossa vontade que às vezes, Senhor, não quer ceder, não quer se submeter. Nesta manhã, ajuda-nos. Ajuda-nos a submetermos qualquer tipo de autoridade. Porque tua palavra diz que não há autoridade que não haja vindo dos céus, de Deus. E ajuda-nos a honrar, e ajuda-nos a respeitar, e ajuda-nos a submeter, Pai. Eu bendigo esta congregação. Eu bendigo desde o menor até o maior. Eu bendigo desde aqui esse altar até lá na porta da saída. Eu declaro que cada um, Senhor, levará recursos para sobreviver no deserto. Porque o deserto é temporal. Porque o deserto é um tempo, não é para sempre. Porque há uma terra prometida nos aguardando. Porque há mananciais nos aguardando. Eu declaro que teu povo abraça a terra prometida. Eu declaro que já logo cruza o Jordão e abraça a terra prometida. Declaro que vão comer abundância. Oh, eu declaro que vão entrar no que flui o leite e mel, no que é abundância. Aleluia, declaro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se temos que ajudar alguém no deserto, envia-nos, Pai. Envia-nos. Aqui estamos. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigado pelo teu povo. E, Senhor, declara a tua bênção sobre os pastores desta congregação. Declara um renovo. Aleluia, algo grande se vem. E sempre antes de algo grande vir, sempre o diabo vai querer amedrontar. Sempre o diabo vai querer assustar. Mas eu declaro que ele já está vencido. Ele está debaixo dos nossos pés. Declaro vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.